12 de julho, madrugada. No meu vídeo anterior eu tinha falado sobre o meu tempo de SAMU, que eu estava desempregado, que eu queria tentar coisas novas e o YouTube seria uma delas. Pois bem, hoje eu quero falar sobre o meu tempo de SAMU. O que rolava nesses últimos 5 anos comigo lá dentro do SAMU, o que acontecia com o próprio SAMU. E isso é capaz de sanar a dúvida de muita gente que até hoje não sabe como que funciona o SAMU. Eu entrei no SAMU em 2020, semanas antes de começar a pandemia. Fiz um processo seletivo ridículo na OZZ Saúde. Na época era a OZZ Saúde, essa empresa não existe mais. E eu já vou contar por que ela não existe mais. E esse processo seletivo era uma piada, porque eles botavam a gente sentado num círculo, em várias cadeiras pela sala em forma de círculo. A gente sentava nessas cadeiras e ficava debatendo qual o animal da selva que a gente quer ser, uma palhaçada assim de RH que tu só vê no Link Disney, essas palhaçadas de Link Disney aí que o pessoal fala. Comecei lá no SAMU em janeiro, como eu já tinha trabalhado na polícia no 190, isso era um serviço muito natural para mim, era uma coisa que vinha normalmente, né? Eu não tinha problema nenhum com ligação e a gerar ocorrência nem nada. O meu problema maior era sempre com a administração da empresa. Então, qual que era o problema? Tinha um gestor, um gerente lá, que eu vou chamar ele pelo apelido que a gente usava, o apelido dele, o Dadal, porque eu não quero tomar processo nem nada. O Dadal, ele era um cara muito ausente. A gente não sabia onde é que ele estava. Ninguém sabia nada dele, ninguém conhecia ele, ninguém viu o rosto dele. Ele era quase uma ideia, um bicho papão. E um dia esse cara veio entregar água pra gente na central. E eu falei pro pessoal, o gerente tá aí, o Dadal tá aí. O pessoal foi ver assim, e ele fugindo da gente, não queria falar com a gente. O contrário do que a OZZ pregava na época do processo seletivo, que era uma empresa presença, que cuidava dos funcionários, aquela galhofada toda que eles falam pro pessoal na seleção. Quando chegou ali pra época de 2021, final de 2021, a OZZ sempre teve esse problema, né, de não pagar a gente em dia, não pagava FGTS, a gente não tirava férias, então era uma coisa muito desgraçada, realmente muito chato. Quer dizer, o pessoal era legal, mas lembrar da nossa condição trabalhista era um inferno. Chegaram lá no final de 2021, ia vencer o contrato da licitação, e aí a empresa chegou pro estado e falou, olha, é o seguinte, ou vocês mantêm a gente aí no estado ou a gente não vai pagar o salário de dezembro do pessoal do SAMU. Então eles sequestraram o nosso salário e ameaçaram não pagar a gente, querendo ficar na administração do SAMU, que era uma coisa ridícula, porque eles tinham já várias irregularidades, ambulância sucateada, gente sem pagamento, gente sem férias, e foi uma verdadeira dor de cabeça, um verdadeiro banzé. Então a OZZ ela saiu da administração, mas a OZZ não é o maior dos problemas. O maior dos problemas é a empresa que está hoje no SAMU, que eu não vou dizer o nome dela aqui, mas ela rima com falece, do verbo falecer, tá? Essa empresa, ela, no primeiro dia de SAMU, eu lembro que eu falei pra todo mundo, esses caras têm tudo pra fazer igual ou até pior que a OZZ. E todo mundo falou, não, isso aí não pode, isso é impossível, então tá bom. Primeiro dia, o dono da empresa, ele foi pra uma entrevista no noticiário, porque até então esse escândalo da OZZ era conhecido por todo mundo. Ele falou pro pessoal exatamente o seguinte, nós vamos cuidar dos funcionários do SAMU e aquela frase icônica que quem trabalhou comigo conhece, sintam-se abraçados. Essa frase do sintam-se abraçados, isso foi piada pra gente por anos, de 2022 até o começo de 2025, que foi quando eu fui demitido. Como é que era a administração da empresa que eu chamo de falece? Sempre visando o lucro. O contrário do que eles pregavam nas palestras, que queriam os funcionários bem, que eram por nós, e isso nunca foi verdade. E tem gente que está trabalhando lá dentro ainda que vai confirmar isso. Nunca foi verdade. Esses caras nunca ligaram pra gente. Como é que foi a administração da falece? Quem não rezava a cartilha deles estava fora, mas não estava fora tipo, você chegou e está demitido. Não, eles faziam uma espécie de perseguição não declarada. A gente chamava de inquisição. Os inquisidores, o pessoal fazia volta e meia suas caças às bruxas. Então eles sempre pregavam que eles tinham que conversar. Não, a gente vai conversar com vocês, a gente vai ver o que está acontecendo. Isso nunca aconteceu.
Aconteceu com alguns favoritinhos da empresa, alguns queridinhos ali, meninos dos olhos da empresa, mas com o pessoal que realmente precisava do emprego, isso nunca aconteceu. Por que eu acho que eu fui demitido? Eu não tenho como provar, mas eu já ouvi o que aconteceu lá dentro. Existe um setor dentro do SAMU, que não era para estar dentro do SAMU, mas ele está lá dentro do SAMU porque ele é um grande cabideiro de emprego, e isso eu posso falar porque eu não vou citar o nome do setor, mas quem trabalhou comigo sabe. É um grande cabideiro de emprego onde ali estão basicamente os amigos do rei. As pessoas que lambem as botas do dono da empresa. É uma central de regulação que faz o negócio entre um estado e outro. Eu não vou dizer o nome desse órgão também, porque eu também não quero meter processo, porque eles são cabalísticos, eles são malditos com essas coisas. Dentro dessa central parasita que estava dentro da nossa central, e já vou entrar no tópico do porquê que eu acho que eles são parasitas, eles sempre atrapalhavam o nosso serviço, eles falavam alto, não calavam a boca. Toda vez que a gente estava em ocorrência, em ligação, que eu trabalhava no telefone, toda vez que a gente estava em ligação, esse pessoal não calava a boca, então a gente falava qualquer coisa, a gente ia cantar um parabéns, a gente ia, bater palma porque alguém descobriu que ia ser pai, qualquer coisinha desse tipo eles reclamavam da gente e ameaçavam a chefia. Alguns nem ameaçavam, só iam e falavam mesmo. Por que eu acho que eu fui demitido? Dentro dessa central parasita aí, tinha uma mulher que a irmã dela ligou para a central porque ela estava tendo uma crise de hipoglicemia, ou era hiperglicemia, agora eu não me lembro. Eu acho que era hipoglicemia. E quem atendeu esta ocorrência fui eu, este que vos fala. E eu tenho um amigo dentro dessa central que a gente faz muita piada feia, vamos botar assim. E numa dessas ligações eu atendi, gerei a ocorrência e fui passar pro médico. E aí eu bloqueei o telefone, que quando você bloqueia o telefone, você não passa o áudio pra quem tá ouvindo do outro lado. Eu fiz uma piada com ele e falei o seguinte, falei desse jeito: você sabe que a cabeça do cara está ruim quando... E aí eu falei o seguinte, eu falei um absurdo ali da pessoa tá em hipoglicemia e eu imaginei um cenário onde tinha alguém enfiando uma lata de chantilly na goela da pessoa. Ah, é uma piada errada. Sim, é uma piada errada. Só que o serviço do SAMU, ele é uma coisa estressante. Aí tu soma o serviço do SAMU com o abandono da empresa, da Falece. Eu não vou dizer o nome da empresa, eu me recuso a dar esse gostinho pra eles, que eu odeio esses caras. A Falece sempre esquecendo da gente, fazendo igual ou até pior do que o ZZ. Porque assim, se a gente tinha um sistema de ponto que a gente tinha que usar o nosso celular para bater o ponto. Sim. O nosso celular particular era uma ferramenta que a empresa exigia que usávamos para bater o ponto, que usássemos para bater o ponto. Quem se recusava a bater o ponto, eles começavam com perseguição. Eu tenho um amigo que ele vai ver esse vídeo depois e ele vai dizer, meu Deus, esse cara tem razão, para não falar outra coisa. Quando a gente... E detalhe, tá? Não era um ponto de entrada e o ponto de saída. Não, você tinha que bater o ponto de entrada, o ponto do intervalo 1, a volta do intervalo 1, a saída para o intervalo 2, a volta do intervalo 2, a entrada para o intervalo 3 e a volta do intervalo 3. E a saída do serviço. Então, você tinha que usar o seu celular para bater 8 pontos diários, tá? E detalhe, quem não batia todos esses pontos, como eu falei agora há pouco, era perseguido. Como é que era o perseguido? As pessoas faziam reuniões dentro da empresa e numa determinada hora dessas reuniões eles traziam o nome do funcionário A, B ou C e tinha um comitê dentro dessa mesa, e eu tenho informações de alguém de dentro desse comitê que volta e meia eles jogavam o nome de alguém na roda e os grandões da empresa falavam, esse aí tem que demitir, kkk, não sei o que, fazendo pouco caso com a gente. Eles, poderológicos, absurdos do jeito que são, nunca ligando pra gente, sempre visando o lucro maior da empresa, eles sempre tirando esse sarro com a nossa cara. Então, gera um desgaste. Quando tu tá trabalhando no SAMU há 5 anos, tu gera um desgaste, tu acaba fazendo uma piada infame aqui e ali. Pois bem, eu fiz essa piada infame e essa mulher dessa regulação parasita foi lá e me fez uma reclamação com os supervisores, os superiores lá. Só que ela não especificou nada na reclamação e ninguém teve como esclarecer esse tipo de coisa. E passaram-se 2 semanas, eu fui trabalhar e chegou a chefia. A chefia, inclusive, é muito engraçado porque a gente só vê a chefia quando a gente sabe que alguém vai ser demitido. Eles nunca aparecem lá, a gente nunca viu um psicólogo da empresa.
Mas quando a chefia aparecia lá, era sempre para demitir alguém, sempre. Só assim. Então eu cheguei para trabalhar, dei de cara com a chefia e pensei, pronto, alguém vai rodar. Mas eu não tinha noção que seria eu. Depois que eu fui só juntando os pontos que eu comecei a entender. Aí cheguei lá, comecei a atender o telefone, normal. No padrão que dá pra ser quando a gente tá com a saúde mental debilitada. E eu já vou entrar nesse tópico. E depois me chega uma mão no meu ombro. Você está trabalhando? Sim, estou. Você pode vir aqui falar com a gente? Eu pensei, pronto, rodei. E aí foram me demitir e eu falei, tá, beleza. Por quê? Recebemos reclamações. Tá, que tipo de reclamação? Não, nós recebemos reclamações aqui e achamos que você não quer mais estar aqui. Eu novamente perguntei, tá, que tipo de reclamações? Reclamações, coisas, né? Então, é um descaso, porque eu trabalhei 5 anos, foram 2 anos com a OZZ, aliás, e 3 anos com a Falece. Nesses 3 anos, eu coloquei atestado 3 vezes. 2 delas foi porque eu estava com Covid na cama, não sabendo se eu ia acordar no dia seguinte. E detalhe, esses caras, eu tenho documentado isso, eles colocavam nos grupos de WhatsApp que quem tivesse atestado não teria o mesmo direito de escolha de férias dos outros. Então, se você fica doente, você se lascou, porque você vai perder o seu direito às férias. Não o direito às férias, o direito a escolher o mês das férias. Você queria férias em dezembro? Não, você vai pegar em junho. Você queria férias em outubro? Não, você vai pegar em janeiro. Sempre assim. Isso desgasta muito a saúde mental da pessoa. Então, eu tive que ir para psicólogo. Não consegui ir para psiquiatra por muito pouco, mas eu já tinha sido diagnosticado de uma forma meio parcial pela psicóloga com borderline depressão. E eu ia consultar com o psiquiatra, só que a empresa, não sei como, descobriu e deram esse jeitinho de me demitir. Sem justa causa, e enfim, isso tá com o advogado, tá na justiça e a gente vai atrás. Então a saúde mental da gente trabalhando com esse tipo de coisa fica muito debilitada. Tu chega em casa de noite e bate aquela ansiedade, e eu trabalhava à noite, então o teu horário de sono fica completamente desregulado. Então chega numa hora que tu não sabe mais o que tu quer da tua vida. E quando eu fui demitido, eu fiquei 1 mês, eu juro pra vocês, eu fiquei 1 mês sem ter nada na cabeça. Eu olhava pela janela, ia deitar, olhava pro teto e pensava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Hoje em dia, depois de muita conversa com meus amigos, com meus avós, que, meu Deus, só Deus sabe quanto meus avós me ajudam no quesito emocional, hoje eu consigo olhar para trás e dizer, realmente sair do SAMU não foi nem um castigo, foi um livramento. Então, pode ser que eu não tenha falado nada a ver uma coisa com a outra, mas eu queria deixar aqui a minha indignação, né? Eu posso ter pulado algumas coisas, então eu vou retomar o raciocínio. Falei sim, a gente tinha um mural na Central. Esse mural é a cereja do bolo. Existia um QR Code na parede da Central que ele incentivava o pessoal a denunciar o coleguinha. Sugestões e reclamações, use o QR Code aqui. E uma vez saiu o nome desse QR Code com o meu nome nesse QR Code. E era uma denúncia ridícula, por exemplo, o fulaninho de tal, ele demorou 15 minutos para render, ao invés de chegar a 10 minutos adiantado. Então, às vezes, como o prédio ficava no centro, tinha trânsito. E era na mesma rua que tinha um colégio particular. Então, um dia de chuva, sempre tem trânsito ali, porque é uma rua onde passa um carro por vez. É aquela rua de pista única. Então, gerava trânsito. E as pessoas faziam esse tipo de denúncia com QR Code usando o nosso nome a troco de nada. Então, imagina o que isso não faz com a saúde mental da pessoa. Agora, houveram pessoas que fizeram muito pior. E o muito pior que eu digo chegar 1 hora, 2 horas atrasado, sair 2 horas mais cedo. Pessoas que realmente deveriam ter sido chamadas para serem demitidas e chegaram e disseram, a gente vai conversar com essa pessoa aqui, porque isso não pode acontecer, e pipipi, popopó. Mas quando chega na vez do Garcia, demite aí o Garcia, demite aí esse maldito. Então eu odeio eles, eu odeio os caras da Falece, porque eles têm favoritos lá dentro. Eles discriminam algumas pessoas. Mas, como eu falei, isso vai para julgamento, tá na justiça. E se um dia eu ganhar, eu vou falar sobre isso no canal.
Eu vou entrar mais em detalhes sobre a minha vida no SAMU se eu me lembrar de alguma coisa em um vídeo futuro, mas eu acho que por enquanto já tá chegando ali em 17 minutos mais ou menos, eu vou parar por aqui. Eu não quero cansar mais ninguém e um beijo na alma de vocês.